Agora, quando a empresa tem na liderança, e por isso é importante hoje a gente pensar, até se discute, né, mulheres na diretoria. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Opostos de Dispostos. É uma alegria muito grande a sua companhia, mais ainda alegre pela companhia da Silvia. Obrigada. Há quantos anos me acompanhando? Estamos juntos, né, Sil? Nossa, muito bom. Esse ano faz 40 anos. 40 anos, 40 anos de casado. Ela casou com 2 anos. Isso é. Está com 42 agora, mais ou menos, né? Exatamente. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que pode causar uma certa estranheza e tal, porque não está muito no nosso dia a dia, mas com certeza influencia muito nas nossas decisões, nas nossas relações. Então eu tenho certeza que você vai gostar e vai compartilhar esse conteúdo aqui. A gente vai falar sobre direito à conciliação, trabalho e família. E a gente está aqui com a nossa convidada, a Thelma Fleury. Isso mesmo, a Thelma vai dar uma noção para a gente qual é essa conciliação trabalho e família. Thelma, bem-vindo, muito obrigada de aceitar o nosso convite. Uma delícia a gente estar aqui junto e falar de um assunto tão importante, né? Então eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você. Então, eu sou advogada, eu trabalhei na área empresarial há muitos anos, na área trabalhista empresarial. E aí depois fiz uma transição de carreira para a área acadêmica e comecei um doutorado na Espanha, que é da Universidade Internacional da Catalunha, fica em Barcelona. E é um doutorado que eu misturo, digamos assim, o direito, a antropologia, tem uma base antropológica grande no doutorado, e a família junto, né? E as empresas. Ah, que bacana. Então, o tema é o direito à conciliação trabalho-família como uma forma de proteger a parentalidade, que é esse conjunto de obrigações que os pais têm para com os filhos e que também se chama parentalidade inversa, que é aquela que nós temos para com nossos pais, né? Então, hoje a gente já se fala no sentido inverso da parentalidade, que são as obrigações que a gente tem com pai, com mãe, inclusive com avós, de cuidado, né? Tá. A pós-graduação foi nesse sentido, né? O doutorado, e ainda estou para terminar. E também tenho uma consultoria empresarial dessa área de conciliação trabalho-família, né? Conciliação empresa e família, que é integrando. A gente trabalha com alguns produtos, e um deles é para que a empresa tenha uma formação dos funcionários em parentalidade, né, em educação de filhos, e que os líderes tenham também mais empatia com esse tema. Então, para os líderes, a gente abarca outros temas também relacionados à parentalidade, mas para que vejam como é necessário proteger o empregado nesse sentido. Muito bacana, nossa. Thelma, você está falando bastante de parentalidade, né? Quando a gente fala de parentalidade, a gente está falando de pai e mãe, está falando dos dois, né? Isso. Às vezes isso não é muito claro. Como é que a gente estabelece assim as funções dentro de uma casa? Como é que a gente divide as funções do pai e da mãe? Desperta nos casais esse sentido de corresponsabilidade que eles têm na educação dos filhos. É que a legislação é muito clara quanto a isso, né? De fato, quando você analisa a legislação brasileira, a Espanha também, a que eu estudo, a obrigação é dos dois, né? A obrigação de cuidado é dos dois, de sustento é dos dois, de divisão de tarefas, né? O que acontece é que a gente tem uma cultura, né, em que o pai é tido como um provedor, geralmente, né? E a mãe como uma cuidadora. Entendi. E essa realidade está mudando, é verdade, mas o que hoje a gente vê na conciliação trabalho-família, quando a gente fala de políticas de conciliação, não existe conciliação trabalho-família sem corresponsabilidade. Corresponsabilidade na educação dos filhos, na vida doméstica, e a corresponsabilidade parental, que a gente também denomina. Então,
essa divisão de tarefas, se você falar com uma feminista, ela vai te dizer assim, tem que ser igualitário. 50-50, né? Tem que ser tal, como se fosse um banco de horas. Isso. Eu gastei 3 horas arrumando cozinha, você gasta 1 hora dando banho no fulaninho, mais uma pondo para dormir e ainda fica me devendo. Mas na verdade, a mentalidade de muitas meninas hoje quando casam é essa, de que a gente vai ter que entrar quase num banco de horas negativo, positivo toda hora, né? E aí, então o que a gente diz? É uma divisão não igualitária, não que os dois não tenham direitos iguais, Sim. mas o que é razoável, uma divisão equilibrada de tarefas. Sim. Se eu estava falando também com você uma vez, né? Se você mora aqui em Nova Campinas e teu filho estuda no Cambuí e ela trabalha em Souza, quem vai buscar os filhos na escola? Ele. Ele que está mais sai do trabalho, passa na escola das crianças que é perto, Sim. vai para casa, já dá banho, já dá jantar. Sim. E ela está tentando chegar na casa dela. Ao mesmo tempo, se ele faz pós o dia todo no sábado, quem vai ficar com as crianças? Exatamente. Então, isso não é matemático. Não é matemático. E existe hoje, assim, não sei se você concorda, uma cobrança muito grande, né? Eu até diria assim, ó, vou falar uma coisa que é para as pessoas pensarem. Uma falta de amor nesse 50-50, né? Porque tem que ser igual, e a mulher passa a ser assim, ó, aquela que vai exigir, que tem que fazer tal, e quem ama faz mais pelo outro, né? Eu acho que é mais ou menos isso também. Seria uma coisa para a gente pensar, né? De ter reciprocidade por amor, Perfeito, não é isso aí. Eu acho que você que está assistindo já deu para ter ideia aqui de como vai o papo. Se você está sobrecarregado ou sobrecarregada, chama aí teu cônjuge para falar, olha gente, precisamos entrar numa relação equilibrada aqui na nossa casa para a gente, como a Silvia falou, fazer as coisas com amor, mas amor pelos filhos e um pelo outro também, né? Exatamente. É aí que veio o equilíbrio. Se você trabalhou o dia inteiro, por exemplo, eu trabalhei meio período, você trabalhou o dia inteiro, você vai chegar em casa cansado. Eu te amo, então eu vou ajudar para preparar seu jantar, fazer as coisas, deixar os filhos já de banho. Então, sabe, uma coisa que assim, o que a gente puder adiantar para não pesar para o outro, isso é amor. Né? Eu acho que a relação seria mais nesse sentido também. Mas para uma pessoa é isso, né? Mas para uma pessoa que tem uma mentalidade, que veio dessa mentalidade feminista, que aprendeu da mãe isso, você tem que apresentar primeiro dessa forma, eu Entendi. acho. Olha, o que é viável, o que é factível é uma divisão equilibrada. Porque o igual por igual nunca vai se realizar. Não é possível. Não é possível. É verdade. E aí depois a gente chega no amor. Primeiro eu tenho que quebrar essa ideologia, sabe? Legal, é muito forte. Legal, é verdade. Forte, E isso aí pela sua visão, isso aí é só no Brasil, em outros países também é geral, essa mentalidade. É geral isso daí, em termos de pesquisa e tudo, o feminismo fala sempre isso, né? A mulher está subjugada ao marido, né? E ele é visto como um provedor e ela como uma mulher que cuida dos filhos, cuida da casa. Essa é a realidade, assim, ainda hoje. E isso não impede de, se dentro do casal, dentro de uma busca de uma relação equilibrada, eles acharem que esses são os papéis, um provê e o outro cuidar, também não tem problema nenhum. Né? Não existe uma cartilha, uma camisa, um modelo único para as famílias. Não, inclusive, a liberdade é dentro da família, né? De cada um se organizar como quiser. Inclusive, uma vez eu vi uma frase assim: a mulher pode ser o que quiser, menos dona de casa, menos cuidar dos filhos, né? Sabe? Então você tem que ser, para você ser uma pessoa de poder, você tem que estar assim, ser CEO da empresa e tudo mais, né? Isso daí é uma visão muito falsa, vou né? aproveitar esse gancho para falar das soft skills, né? Da maternidade. Então, tem uma empresa que chama Filhos no Currículo. O que é soft skills? Que eu não Habilidades. Habilidades que a pessoa desenvolve com a maternidade. Então, existem habilidades técnicas que a gente chama de hard skills e as outras são as soft skills. Tá. Então,
capacidade de ser um engenheiro ou de ser uma corretora de imóveis, etc. Hard skills. Depois eu tenho soft skills. Por exemplo, a mãe tem flexibilidade, a capacidade de ser flexível o tempo inteiro, né? Porque o tempo dela não é o dela, é dos filhos, né? Ele que manda, né? Depois a capacidade de gerar recursos financeiros, de gerir tempo, pouco tempo, o tempo dos filhos com o tempo dela, de administrar conflitos. Então, se você analisar a vida de uma mãe, uma jornada dela como mãe ou numa licença maternidade, você vê que ela desenvolveu muitas habilidades que são, digamos assim, válidas do trabalho profissional dela. E aí tem uma empresa que chama Filhas no Currículo, que é uma consultoria também nessa área. Que bacana. E ela fala justamente isso, que os filhos têm que estar no currículo. Eu tenho tantos filhos. Que legal, que respeito, né? Exatamente isso. E também na hora da entrevista, na hora que você trabalha, quer dizer, vai refletir no teu trabalho tudo isso que você obteve de competências, de habilidades. Eu estou lembrando aqui de várias campanhas publicitárias que a mãe justamente chega lá numa vaga, buscando uma vaga de emprego, ela apresenta esse currículo, né? Eu sei gerenciar a crise, eu sei tomar uma decisão na hora de um acidente, eu sei fazer, ver se está com febre, se não está com febre, se um funcionário está precisando de alguma coisa que demande uma atenção específica. Então, onde você aprendeu isso? Lá com os meus filhos. Eu sei ficar em 2 lugares ao mesmo tempo. É a experiência que conta, né? Esses são soft skills. Então, e na verdade, a mulher, por ter isso, ela consegue trabalhar também muito bem na empresa, né? Então, tem que considerar essas duas coisas, né? Ela tem esse currículo, mas ela também, a mulher vai trabalhar, ela fica com o coração lá com os filhos, né? O filho está doente, ela não vai ter. Então, porque a gente está falando de casal, né? A gente está falando de ter o casal ter uma relação equilibrada. Sim. Mas aí a gente vai para uma outra relação também, de empregado e empregador. Sim. Que também vai exigir isso, né? Esse equilíbrio também, né? Uma mulher que está com um marido que está com o pai ou a mãe que está com o filho doente em casa, ele está com a cabeça dele no trabalho ou não? Como que a gente acha esse equilíbrio também na relação patrão e empregado? Pensar nesse sentido também, né? Eu estava comentando antes, né, que é difícil você encontrar uma pesquisa de se a empresa dá banco de horas, licença isso, licença aquilo, teletrabalho, horário flexível de entrada e saída, o que ela ganha? Ela está investindo tanto, o que o empregado dela traz de retorno? Então, é difícil você mensurar monetariamente, mas você ganha engajamento, isso tem muita pesquisa sobre isso, quer dizer, um empregado é mais engajado, você tem um maior grau de comprometimento dele com a empresa e você tem uma diminuição de turnover, né, de rotatividade de empregados. Interessante. Então, esses 3 fatores são importantíssimos para uma empresa. Não, isso é um diferencial, porque hoje em dia a gente, por exemplo, uma área de TI, que tem bastante procura, demanda mão de obra no mercado e tal, salários altos, uma empresa vem e oferece, eu vou dar 10% a mais para você. Se ele está num ambiente agradável, que ele gosta de trabalhar naquela empresa, então ele vai... Puxa, esses 10% vão ter outro peso, né? E que define a situação dele. Vou para uma outra empresa que vai respeitar o momento que eu preciso estar com meu filho doente, por causa de 10%. Né? Porque a gente, assim, pensando um pouco, o modelo de família mudou muito. Porque antigamente a família, os pais trabalhavam na própria casa, ficavam juntos, né? Os pais educavam os filhos e os pais trabalhavam, tal, mas ficavam juntos. E hoje não, assim, a mãe foi para um lado, o pai foi para o outro, os filhos foram para a escola. E hoje existe um hiato aí, né? Existe uma coisa que a escola não provê o que falta dentro da casa, né? Então é outra coisa também que a gente precisaria conversar. E gostaria de te perguntar, como é que é essa corresponsabilidade na rotina da casa? Como é que você enxerga isso, né? Como é que pode ter essa corresponsabilidade do pai e da mãe na rotina da casa? É o que a gente falou um pouco, né, da divisão equilibrada de tarefas. Não dá para estabelecer
uma tabela do Excel, como que vai ser a divisão de tarefas, porque depende do horário de cada um, depende da realidade. Um tem que fazer horário extra um dia, o outro chega mais cedo porque visitou um cliente, terminou e conseguiu voltar. Quer dizer, é a flexibilidade da vida. Da vida, né? Muito difícil você engessar, mas eu acho que os dois estão, digamos assim, têm dever legal de cuidar dos filhos. Isso é fato, isso a lei prevê, né? Tanto que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, tem algumas decisões que discute dano afetivo, né? Se você causou dano emocional no filho pela ausência de presença ou pelo abandono. Puxa. E o tribunal fala que é muito difícil você mensurar amor. É muito difícil você mensurar amor, mas você pode mensurar cuidado. Certo. As obrigações de cuidado. De cuidar, né? Foi, visitou. Então, essas obrigações de cuidado, isso sim tem que estar, digamos assim, coberto entre pai e mãe. Mas a forma como eles dividem depende da rotina dos dois. Da rotina de trabalho em casa ou de trabalho fora de casa. Certo. E eu acho que isso tem que estar antes do casamento definido. No sentido, o que você entende por tarefas domésticas e sentir a mãe dele faz tudo, o pai não faz nada e ele viu isso. Esse é o modelo. Esse é o modelo que ele tem. Então você tem que ver de onde ele veio. Porque você não vai esperar que brote um outro homem na noite. Exatamente. E ao mesmo tempo o contrário, né? As mães hoje não educam os filhos a cuidar da casa. Sim. Né? A fazer comida. As meninas não sabem mesmo fazer. Eu conheço várias que não sabem fazer nada, não sabem fritar um ovo. Ela fez faculdade fora, né? Até teve que acabar de se virar. Teve que se virar. Mas antes não, né? Antes elas estavam habilitadas para isso, né? Sim. E agora você tem que sentir como que o teu namorado, como que o teu noivo porque depois você vai chegar no casamento e comprar uma briga. Eu soube de um casal, te contei também, que eu morei em Londrina há muitos anos, e eu tinha uma amiga, ela falou, você não sabe, um amigo meu casou, e ele veio me falar, ele tá passado, porque na volta da lua de mel, os dois chegaram em casa, desfazer mala, ela foi, pegou as roupas dela, foi colocar na máquina de lavar, e ele falou assim, Fulana, já que você vai colocar as tuas roupas para lavar, você não pode colocar as minhas? Ela falou assim, você não acha que é porque eu casei com você que eu vou lavar a tua roupa, né? Não, gente! Poderia ter percebido. Eu acho que em 3 meses deve ter acabado o casamento, porque assim, não é o problema, podia ser o contrário. Sim, ele está colocando e ela aparecer, tanto faz, digamos assim. Mas é essa falta de sentido de compartilhar. Sim, nossa. E depois outra coisa que eu acho que tem poder aprender. Eu acho que o casamento, tem uma desculpa te interromper, mas eu acho que o casamento é maravilhoso. Eu falo que só Deus vai inventar um negócio tão louco desse, que é o casamento. Porque até, vamos supor que o modelo dela fosse aquele, ele iria conversar com ela também e falar assim, olha, é porque é o seguinte, você está fazendo, a gente se ama, tal, então ele ensiná-la a quebrar esses paradigmas também, que ela talvez tenha sido formada. A gente já mudou muita coisa um no outro, através de conversa, não é fácil não. Mas vale a pena conversar sobre essas diferenças. São culturas diferentes, são formações diferentes, sexo diferente. Então tudo diferente. E para isso que é o casamento, que a gente vai melhorando. Exatamente, uma melhora, né? Esse caso que você falou é muito assustador, né? Muito gritante. Mas é real. Mas tem coisas no dia a dia lá que a gente vai se polindo um ao outro. Eu já vi, por exemplo, um casal que deixou o lixo, que era a responsabilidade do homem, por exemplo, e o homem estava super sobrecarregado, trabalho, viajando, não, mas a responsabilidade era dele. Virou larva de mosca dentro do lixo, porque a mulher falou, eu não vou tirar porque a função é dele.
Então é um negócio que ficou muito doido, né? Ficou muito doido. Só falta pagar dividendo se ela fez. Então, a gente está batendo um papo aqui com a Thelma Fleury, ela é advogada, doutoranda em conciliação e trabalho lá na Universidade Internacional da Espanha. E o que você está achando desse papo aqui? Se você acha que tem alguém que tenha que ouvir esses conselhos que ela está dando aqui, não esquece de compartilhar esse vídeo aqui, mandar isso aqui para alguém que você acha que está com uma relação meio desequilibrada lá, né? É isso mesmo. Outra coisa que eu ia falar, só para completar, é que acho que uma conversa que tem que ter antes é que às vezes tem meninas que querem ter filho e ficar por 1 ano, por 2 anos afastada do trabalho e depois voltar, recomeçar a vida profissional. Sim. E tem meninos que não topam isso, que não aceitam essa possibilidade, porque querem que ela injete Dinheiro na casa. todo mês. Deus. E às vezes essa descoberta é feita depois que casou. E por que não pode ser feita antes? Olha, o que você acha? Isso é um assunto importante, né? Sim, sim. Porque a concepção dele de dinheiro, né? De quem você é para casa, né? Pode mudar tudo, eu acho. Acho que podia inventar um negócio chamado namoro. Para conversar sobre essas coisas, né? O que você acha? O pessoal fica tão preocupado em fazer outras coisas antes de casar e esquece de conversar, de namoro aprofundar sobre esses assuntos. Não, observar os pais do outro, sogro, só como é que ele lida com a irmã, com o irmão. Como é que ele trata o pai e a mãe, entendeu? Porque do jeito que trata lá, vai para sua casa, vai tratar desse jeito. Então, assim, olha, tinha uma moça que falou, acho que da mãe, que a mãe chateava muito com o marido, que ele não gostava de comer na mesa posta, sabe? Pegava assim, o prato muitas vezes e comia na frente da TV. E aí, com o tempo, ela foi vendo que o marido, na casa da mãe dele, todos comem assim. Leva o seu prato e vão pro quarto, vão pra sala. E cada um numa TV então diferente. ele nunca teve esse hábito de comer numa mesa com a família. Não era uma coisa dele, era coisa da família que ele herdou. E essa coisa da família, comer junto, é tão importante. Eu lembro, a gente tem 4 filhos. A gente chegava à noite para jantar, nós sentávamos todos, né? E aí contava como é que foi a escola, como é que foi. Então, assim, era muito gostoso, porque a gente tinha um momento de interação. Tinha aquela que contava, né? Como é que foi a escola? Foi bom. Foi legal, foi legal. Aí a Silvia falava assim, escolhe uma coisa pra você falar, que a escola foi bom. E tirava uma coisa. Tirava alguma coisa. Eu falava, voltando da escola no carro, assim, fala 2 coisas boas e 2 coisas ruins que aconteceram hoje. E aí eles contavam, né? E era uma delícia, né? E eu sinto falta disso também. Agora nós estamos só nós, né, amor? Meu passado. Agora a gente que tem e voltaram todos com um monte de filho, então graças a Deus. Ô Thelma, essas pessoas que a gente está falando, né, que talvez não tenham tido um bom namoro, não tenham aprendido a ter relações equilibradas, etc. Essas pessoas vão ser empresárias, muitas vezes. E como é que elas vão encarar essa conversa, conciliar essa relação família e trabalho, se elas mesmas não tiveram uma... Você tem se deparado com isso às vezes? Isso acontece mesmo, né? É que reflete em tudo. A gente chama do tone at the top, né? Que é o exemplo da diretoria, das gerências, a alta liderança, né? Como isso repercute na vida dos funcionários. Então, dos valores da alta liderança e dos donos, vem a cultura empresarial, que é de rentabilidade, né? Que é de ficar até 9, 10 da noite e tal, dinheiro acima de tudo, se manifesta também nos empregados, que vão ficar assim, esse nível de estresse, né? Que recorre a drogas e tudo mais. Agora, quando a empresa tem na liderança, e por isso é importante hoje a gente pensar, até se discute, né, mulheres na diretoria. Cotas de mulheres na diretoria, se fala até isso, se precisa ter cota de mulher, eu não acho que tem que ter cota, mas é importante ter uma visão feminina na diretoria, uma visão de uma mulher que tem necessidades familiares, né? Preciso amamentar, preciso me ausentar para isso ou para aquilo. E isso transborda no resto da empresa.
Entendi. Até tal ponto que hoje se fala uma coisa importante, que a família é um stakeholder da empresa, é uma das partes interessadas. Não é só a Bolsa de Valores de São Paulo. Sim, sim. Um stakeholder. Não estou interessada como que essa empresa vai, porque depende de como estão as ações. A família e a família dos funcionários é uma parte interessante. Sim, isso é... como essa empresa caminha. Se a família está mal, esse empregado não vai trabalhar em paz, né? Se ele não tem uma boa relação em casa, inclusive pode ser até uma fuga, né? Chega em casa, vai, janta, pega o computador de novo e continua trabalhando, quer dizer, deixa a família de lado. A gente precisa realmente conversar sobre isso, é bem interessante. E eu queria falar... Como que os outros países europeus, por exemplo, têm cuidado da legislação sobre esse tema? Né? Que você falou que eles estão bem mais avançados. Como é que eles lidam com isso? Olha, quando se trata de União Europeia, posso falar um pouco, né, do que a União Europeia prevê para os membros dela. Então, por exemplo, prevê que os direitos de conciliação sejam intransferíveis. Então, por exemplo, o homem tem X tempo, digamos na Suécia, para licença a paternidade, e a mulher tem X tempo. Ele não pode tirar menos e dar para ela esse menos. Né? Por exemplo, ele tinha 3 semanas, ele fica só com 2, ela tira 1. Ele tem que gozar de tudo. De tudo. E não pode renunciar. Entendi. Nem renunciar, nem transferir. Então, é uma forma engessada também. Engessada. Mas é uma forma que a União Europeia pensou que poderia assegurar que o homem pudesse participar. Porque realmente, eu tenho visto as minhas noras, por exemplo, né, minha filha também, elas querem estar com o esposo, elas querem que o esposo esteja ali na hora do parto, elas querem voltar para casa, o esposo vai ajudar na hora de amamentar. Então, é uma segurança para a mulher isso, né? Então, isso é importante. E aqui foi aprovada uma lei agora de 20 dias para os homens, né? Então, isso daí... Eu queria muito mais do que 20 dias. Sim, né? sim. Mas eu acho que a gente tem que o ótimo inimigo do bom primeiro. Passo a passo. Passo a passo. Daqui a pouco a gente briga mais. Né? E a gente estava, antes da gente começar a gravação, aqui a gente estava batendo papo, são 20 dias, não são de 20 dias de férias, né? Não. O marido e pescar, né? É para justamente aquilo que a gente falou no começo, né? Aquela corresponsabilidade ficar mais evidente ainda desses 20 dias. A gente tem até um programa um podcast sobre o puerpério. Vale a pena você ver, a gente vai colocar aqui a descrição, a importância do homem estar junto com a mulher nesse momento que ela está com toda aquela transformação dela, né? Então, esses 20 dias são bem-vindos. Exatamente. E vocês já conhecem mais aí, eu conheço menos o Integrando. O que é o Integrando, Thelma? Então, a Integrando é uma consultoria, integrando empresa e família, para empresas de pequeno porte, médio porte, grande porte, e que a gente trabalha aí alguns produtos para que essas empresas adotem em benefício dos seus empregados. Então, a gente tem desde rodas de conversa, a parte jurídica também, escrever acordos coletivos, normas internas da empresa, nesse sentido de conciliar trabalho e família, assim como algumas aulas que são para o OSMI, né, que são para os funcionários que são pais ou que são mães, e também tem uma parte de fomentar a empatia da liderança com esse tema familiar. Então, seriam aulas apropriadas para eles. E outro produto muito interessante é um produto da licença maternidade, quer dizer, um produto que vem antes da licença e depois da licença. Muitas mulheres falam que o pior dia de trabalho delas é o dia de volta da licença maternidade. Porque elas voltam com tudo, né? Assim como a gente volta de férias, de repente você tem que se dar conta do que aconteceu em um mês, né? E já começar a operar. Elas têm que fazer isso por 4 meses, né? Se colocar em dia do que houve em 4 meses. 4 ou 6, né? Às vezes eu tenho uma empresa que é 6 meses. Então, isso é muito duro para elas. É muito duro. É impraticável. É. Então, a gente pensa numa
possibilidade de preparar a saída dela com a equipe, escalonar, né, essas tarefas dela para que entrem na equipe passo a passo, que elas se acostumem com a ausência dela, e a volta dela, para que seja também paulatina. Entendi. E não de uma só vez. Não, muito interessante. E, bom, eu acho que beneficia muito. Esse olhar humanitário, né? Um olhar, né, a pessoa não é um robô, não é um, né? A gente vê aquele do Chaplin, né, que tempos modernos, né, que ele vai apertando o parafuso, daqui a pouco ele sai assim, até, né, porque a pessoa trabalha, né, e perde todo o sentido de família, de respeito, né, então isso daí tudo nossa, acho que foi muito importante o nosso bate-papo, né. Tudo muito novo ainda, né, muito novo, inclusive culturalmente, como você falou, essa visão do papel feminino, do papel masculino, tem uma série de coisas aí que a gente precisa ir trabalhando aos poucos. Mas ao mesmo tempo você falou que o bom é inimigo do ótimo. A gente tem que fazer aquilo que está ao nosso alcance, né? Então vamos fazer aquilo que está perto da gente. Vou só assim, relembrar para terminar, né, uma questão sobre a parentalidade inversa ou invertida, né? Bem lembrado. Das pessoas com relação aos pais, né? Uma moça declarou no LinkedIn que ela foi barrada numa empresa no processo de seleção, porque ela já devia ter uns 45, mais ou menos, e o entrevistador disse, com essa idade você já tem que cuidar dos seus pais, né? Eu não posso te admitir aqui. Nossa, que coisa. Então não é só a mãe que acabou de ter o neném, né? Ou que quer ter outro. Mas tem a outra ponta da vida também, que já está aparecendo nas empresas. E as pessoas vêm relatando no LinkedIn, viu? E a tendência é cada vez os pais mais idosos, dependendo mais dos filhos, poucos filhos para cuidar mas dos cada pais vez idosos. mais idosos, as pessoas Sim, vão longe, né? É outra realidade que a gente está enfrentando aí também. E descartando toda a experiência que essa mulher de 45 anos tem, né? Porque, então não vai dar certo. Não, mas vamos ser flexíveis. Né? Essa que é a ideia, né? De flexibilizar e melhorar isso nas empresas. Imagina quantos soft skills essa mulher tem, numa ponta como na outra. Né? Exatamente. Legal. Thelma, uma mensagem final aí. O que você acha que acredita que um dia a gente vai ter uma conciliação, trabalho e família? Eu acho que depende da mentalidade dos empresários e de qualquer pessoa como empregador, né, ter essa mente, pensar que essa pessoa não está isolada, né, ela tem uma família. E também do Estado, né, do governo, começar a acelerar algumas coisas que já tem muita coisa prevista em termos de projetos de lei em andamento, sabe? Muito, assim, eu não sei quando nem resumir. Mas desde creches em período noturno, porque pai e mãe às vezes tem filho em horário noturno, né? Então a gente precisaria de um empenho legislativo, porque os projetos existem. Então existe uma necessidade de senadores e deputados federais serem mais engajados com esse tema. Então, quando vocês forem votar, o que ele acha a respeito. Qual que é o comprometimento dele, né? Se ele trabalha ou não. E por falar nisso, vale a pena conhecer o trabalho também do Family Talks, né? Que eles fazem, que é fantástico. Fantástico. Que a gente recomenda para que justamente esse tipo de diálogo com as nossas autoridades, para que isso aí seja possível, né? As empresas estão aí para dar lucro e eu acho que isso é muito bom, a gente querer sempre melhorar e ter lucro e tal, e a gente descobrir de alguma forma, a cada dia, como que a empresa vai aumentar o seu ganho, não numa competição de eu ganho mais e você ganha menos, mas fazer todo mundo ganhar. Todo mundo, inclusive a família. Inclusive a família. Isso mesmo. E bom. Obrigada, viu, Thelma? Foi uma delícia, um super bate-papo. Acho que nós tem muita coisa aqui pra gente que ainda daria mais 2 horas de papo aqui, mas o nosso tempo está esgotando, mas foi uma alegria, né, amor? É isso aí, uma alegria, muito bom estar aqui nesse papo e aprendi bastante, Thelma, muito obrigado. Eu também. E
conhecer. Se você conhece algum empresário, se você é um empresário, se você é família, você sabe que esse papo aqui interessa para você, interessa para os seus amigos. Compartilha isso aqui, comenta, que a gente quer saber a sua opinião também, se você aprendeu uma coisa nesse bate-papo. É isso mesmo. Muito obrigada, então, Thelma. Obrigada, amor. Foi ótimo. Isso e vamos aí. que vamos. Vamos lá, até a próxima. Até Tchau. a próxima.